Vamos lá, pessoal. Hoje apresentando meus queridos menininhos de ouro, Sara e Diogo. Né? Para quem não sabe, meu nome é Beatriz, eu sou médica e pesquisadora aqui da Medicina Arnes e professora. Então, trouxe aí os meninos, nossos alunos, para participar de uma expedição, uma aventura em Manaus. Vamos conversar um pouquinho sobre isso. Então, gente, meu nome é Sara Maishi, eu sou aluna daqui da Medicina Arnes, do 9º semestre. Eu sou Diogo Baleiro, sou aluno do 7º semestre e tô doido para compartilhar com vocês a nossa experiência porque foi muito bacana. Então, vamos lá. Primeiro, vamos começar do dia que vocês receberam a notícia, né? Quando foi que vocês receberam a notícia que vocês iam para a expedição e quando foi que vocês tiveram esse interesse em ir para a expedição? Bom, posso começar falando um pouquinho da minha experiência, né? Eu já fazia parte do grupo Monster, já fazia pesquisa lá, conheci a professora Beatriz durante as aulas e também tive esse contato lá no grupo. Verdade, você foi minha aluna, não lembrava. Fui sua aluna. Vixe. E... Eita. E em uma dessas reuniões eu conversei com a professora sobre esse projeto novo, sobre o IRP e o quanto isso fazia parte de mim também, dos meus valores, do que eu entendia como medicina e do quanto eu acho isso importante para a formação profissional e pessoal. E aí eu me encantei pelo IRP, ela conversava sempre comigo e eu sempre procurava saber sobre o instituto, como é que estava o andamento das coisas, fiquei muito interessada. E a partir de então eu comecei a conversar com ela sobre a possibilidade de ir também, de poder participar, de contribuir com esse projeto tão lindo. E ela me deu a resposta de que ia tentar, que ia ver como é que eu poderia me ajudar e que também queria muito que eu participasse. Daí ficamos nessa tratativa, né? Mandava mensagem, e aí, professora, como mandava é que estão as coisas? Mesmo. Mandava muita mensagem. Ela mandava mensagem. Ela, dava pra esquecer dela, não. Calma, eu tô vendo, tô resolvendo, vamos ver, tô ajudando, vamos ver o que vai dar nisso aí. Eu, tudo bem. E o tempo foi passando, eu fui perdendo um pouquinho da expectativa, achei que não ia dar certo, já estava um pouco conformada. Até que um belo dia, eu entro no elevador e encontrei a professora Keiko, que também já tinha conversado com ela sobre esse projeto. Aí eu aproveitei a oportunidade e falei, e aí, professora, como é que tá o andamento da projeto de extensão de Manaus? Como é que estão as coisas aí? Ela, você é Sara, né? Eu falei, sou eu mesma. Ela, então, você vai pra Manaus. Eu falei, o quê? Como assim? Eu vou pra Manaus? Rapaz, todo mundo me tesoura, velho. Ninguém me deixa dar as notícias aqui. Já deu tudo certo. Eu falei, meu Deus, não acredito. E aí eu fiquei eufórica. Aí depois de uns 20 minutos, Bia me liga, eu tava no ambulatório, e ela, precisa falar com você. Eu falei, Bia, vai me dar notícia. Aí eu falei, já te respondo. Assim que terminou o ambulatório, eu consegui falar com a professora Beatriz. E aí ela falou, não falei com você que eu ia tentar, que eu ia lutar por você? Então, deu tudo certo. Eu falei, ai meu Deus, eu tô muito feliz. E eu já sabia, porque a professora Keiko me contou. O detalhe, né? Acho que eu avisei, faltando o quê? Uma semana? Foi ou menos. Menos de uma semana. Foi tipo assim, se prepare que semana que vem você tá em Manaus. Exatamente. Eu me lembro bem, foi uma sexta-feira e a gente viajou na quarta. E isso, eu saí daqui da faculdade, meu Deus, passagem. O que eu preciso ver? Hotel. E aí, como é que vai funcionar? O que que faz? O que eu faço? O que eu tenho que estudar? Como é que eu vou fazer tudo isso? Meu Deus do céu. Enfim, mas deu tudo muito certo. Foi incrível. Tá sendo. E você, Dioguinho? Eu não lembro como foi que eu te dei a notícia. Comigo foi assim, primeiro, desde que eu entrei aqui, né, na Medicina Arnes, eu sempre quis fazer parte, né, desses institutos que a faculdade abriga, né? Então eu passava ali pela frente do laboratório da Fiocruz e fazia, nossa, os alunos, né, eu achava que era assim um lugar a ser atingido, né? Eu achava que assim, os melhores alunos estavam nesses lugares. É a meta. Aí eu fazia, nossa, eu preciso entrar nesse lugar, eu quero chegar nesses institutos aí, né, que funcionam aqui. Aí eu falei, bom, primeiro que é muito difícil, é muito complicado, as pessoas têm que fazer processo seletivo e tal. Ao mesmo tempo eu via aqui, né, a sala de podcast, aí eu fazia, poxa, eu acho que eu vou fazer um projeto de comunicação para a faculdade, até para poder linkar com né, uma coisa que eu já gosto. E aí nessa, esse e-mail, de alguma forma, muito tempo depois, chegou nas mãos da professora Bia e do professor Bruno. E aí eles devem ter pensado, a gente está precisando de alguém para comunicação e esse menino aqui parece ser uma pessoa de comunicação, vamos chamar ele. E aí me chamaram para uma reunião e aí falaram, a gente tem, né, a gente está pensando em colocar você, pode ser que esse seu projeto não role, mas a gente está pensando em colocar você aqui no instituto. Eu fiz, pô, que ótimo, aí não parei de pensar nisso. Mas aí isso não acontecia, tipo assim, você quer? Quero.
E que dia eu começo? Gente, esse menino me mandou direct. Esse menino me mandou mensagem. Só faltou ele me mandar sinal de fumaça. Será que desistiram de mim? Será que eu postei alguma coisa que eu não devia? Tá tudo bem? Será que alguém falou mal de mim? Me chamaram, deram doce e tomaram. E aí, um belo dia do Neides, eu recebo uma ligação. Você... Não foi você, não. Foi tipo assim, olha, eu estou te mandando pra Manaus, você tem 2 dias pra se arrumar, não sei o que. Não foi um negócio desse? Foi, Não, foi no dia seguinte, não foi? Eu acho que eu te liguei, eu tava na academia, não foi não? Não sei. Eu tava na academia, você tava estudando, eu lhe liguei de tava vídeo. estudando, Eu te liguei e falei, foi. você pode me atender agora? Foi, exatamente. Eu tava Meu fazendo Deus, bicicleta. minha professora, acho que eu vou começar a trabalhar segunda-feira. E aí, ao mesmo tempo, eu ficava vendo o Instagram dela e ela já estava em Manaus. Eu já tava em Manaus, Ela fazia, foi. nossa, a vida da minha pró é massa, ela viaja tanto. Eu queria tanto trabalhar com populações indígenas também, no Amazonas. Imagine que sonho. Aí, assim, sabe aquela coisa que você fica assim, lá no fundinho, pensando, será que ela vai me chamar pra ir pro Amazonas? Mas pensava, não, né? Acorde, não vai ser, não vai rolar. E rolou, né? 2 vezes. Não, o melhor é que eu liguei, quando eu recebi a notícia, eu liguei primeiro pra Sara, né, que precisava mandar ela comprar as coisas e tal. E aí, tentei falar com você, te mandei mensagem, você não me respondeu de imediato. Aí Sara me respondeu, aí eu falei com Sara primeiro. Aí depois você me respondeu, desculpa, eu tava estudando, tenho prova. Sei lá, você tava fazendo cardio, eu acho. Tenho prova de cardio, eu tava estudando. Tá bom, Di, você pode me atender? Não posso. Aí eu liguei, aí quando ele falou que podia atender, eu já tava malhando, né? Aí eu tava fazendo bicicleta, eu tava toda suada fazendo bicicleta. Aí ele olhou pra mim e falou, nossa, é por isso que você é magra. A primeira coisa que ele falou na ligação, eu falei, pô, Di. Eu tô aqui pra te dar uma boa notícia, pera aí. Eita, acho que eu vou começar a malhar essa hora também. Foi uma ótima notícia. E uma coisa engraçada também foi quando a gente descobriu que íamos juntos. Foi, também Muito teve bom. isso. Porque eu sabia que iam 3 alunos, né? Sabia que uma era a Vanessa, que era minha colega de sala, mas sabia que iam 3. E não sabia quem era a terceira aluna. Aí ela falou, é Sara. Aí eu fiquei, poxa, será que é Sara do GPDux? Porque o primeiro instituto que eu entrei aqui foi o GPDux, graças à professora Kátia Vina, né? Que eu vinha de outra instituição. E a professora Kátia Vina era das 2. E aí quando eu cheguei aqui logo, eu falei, professora, me adote, eu preciso, né, fazer um network legal aí. Aí ela me abraçou, eu entrei no GPDux. Do GPDux eu já ouvia falar de Bruno e de Bia, porque eles próprios, né, falam lá dos outros institutos. E E aí, Kátia é maravilhosa. maravilhosa. E aí foi nessa que eu ficava querendo também ir para as outras áreas. Vamos lá, então. Depois da notícia, contando como foi pra mim, né? A gente tinha esse projeto e eu queria muito, como professora, trazer o projeto para dentro da faculdade. Então, quando a gente começou com esse projeto, na verdade, ele começou em 2023. E foi quando a gente submeteu a primeira vez que a gente teve a ideia do projeto, submeteu o projeto, conseguiu o financiamento para o projeto. Só que esse projeto ele não incluía uma vertente muito grande de alunos. Isso era uma coisa que eu sentia muito, porque quando eu era aluna, eu queria ter tido a oportunidade de participar de uma coisa parecida, né? E aí, quando eu ia para a sala de aula, eu conversava com os alunos, eles sempre perguntavam, poxa, como é que faz? O que é que vocês fazem? É legal? Não é legal? Como é que faz para participar? E eu sempre falava, gente, as coisas a gente tem que fazer todos os acordos. E a galera daqui das Arnes abraçou muito o projeto. E eu falei, não, vamos tentar conseguir para ver se a gente consegue misturar um pouco as coisas e unir as coisas, né? E aí, quando o IRP começou a tomar forma, que eu comecei a conversar um pouco mais com a coordenação, que eles conseguiram dar esse espaço, que a extensão começou a virar uma pauta na faculdade, foi a primeira coisa que a gente falou. A gente falou, pô, vamos tornar o projeto, então, algo da extensão da faculdade e ver se a gente consegue proporcionar essa experiência para os alunos. E aí, uma coisa que muita gente me perguntou foi, como é que a gente escolheu? Né? Quem é que você escolhe para participar de um negócio desse? E aí, gente, para projeto de pesquisa e principalmente para projeto de extensão, na verdade, o que escolheu foi... A gente precisava de pessoas para ocupar posições muito específicas. Então, apesar de parecer, vocês não foram escolhidos à toa, né? Então, eu precisava de alguém que já estivesse mais no internato, com o pé no internato, que eu soubesse que tinha condição de me dar suporte clínico, que já conhecesse os projetos, que já soubesse o que a gente fazia, que já tivesse contato com a equipe. Então, foi daí que eu puxei Sara, né? Esse foi o momento que eu falei, não, é uma pessoa que eu já conheço, que eu já sei que quer ir, que já conhece o projeto muito bem e que vai ser uma boa porta de entrada para a gente conseguir mostrar para a faculdade o que a gente faz e ver se tem outros alunos que têm interesse. E aí, escalar os próximos passos, que seria chamar os outros alunos, abrir editais,
ver quem é que quer participar, quais são as modalidades que a gente tem de participação, porque são várias, né? E aí, uma coisa que sempre me perguntam que eu queria que vocês respondessem. O que é que vocês fizeram lá? Muita coisa. Nossa, fizemos muita coisa. A gente conheceu a Fundação de Medicina Tropical, a gente conheceu a Fundação de Vigilância em Saúde, a gente Sim. né, participou né, das testagens todas, muitos inquéritos, né, a gente conheceu muitas etnias indígenas, a gente viu coisas que a gente talvez nunca venha a ver e nunca viu antes, né? Sim. Mas sem dúvidas. funções. Ó, nós participamos de tudo, todos os processos do inquérito. Então, desde a organização, da sistematização, de elencar os materiais, de fazer lista, de checagem, de listar também o nome das pessoas que iam trabalhar lá, todo o material que ia ser utilizado. Enfim, a gente participou de tudo. Mas, para começar, a gente, logo que a gente chegou em Manaus, nós fomos para a Fundação de Vigilância em Saúde. Lá tem uma salinha, que já é uma salinha de Bia, mas, né? Que a gente fica Foi ocupando. na FMT, foi na verdade. Fundação de Medicina Tropical, foi lá, Verdade, FMT. Aí lá nós fomos discutir como é que seria esse projeto, o que que ia acontecer, quais eram as estações e organizar. Ficou muito organizado, né? Quando a gente saiu daqui, eu imaginava outra coisa. Eu achei que ia ser um pouco mais difícil, mais precário, mas estava tudo muito, muito organizado. Então, todos os pacientes recebiam uma pulseirinha com um códigozinho. Em cada estação que eles iam passando, eu recebia um adesivo da cor da estação. E aí lá nós fomos organizar as cores de cada estação, cortamos papéis para poder selecionar, né, todas as estações, para ficar tudo muito organizado. Fizemos lista de materiais, imprimimos também o TCLE, fomos checar os TCLEs, estava tudo Aprendeu ok. como é que checa um TCLE, né? Aprendemos a checar item por item de um TCLE. Enfim, fizemos toda essa parte logística também. Fomos um dia antes também lá no Parque das Tribos, conhecer o local, ver como é que ia organizar cada estação para meio que ter um sentido, né? De início e fim, para que nenhum paciente se perdesse no meio do caminho, que ficasse algo bem legal, bem interessante para todos. Carregou cadeira, Muitas cadeiras, mesas. carregou mesa. Verdade. Descobrimos que eu não posso ser responsável por caixas. Gente, essa é uma história que a gente vai ter que contar. Ponto Essa- crítico. Esse foi um Essa ponto foi. crítico. Quase que Diogo foi demitido nesse Eu dia. achei que eu nunca mais ia voltar pra A gente tinha certeza que ela era o último. Ali já era pra mim. Aquilo ali, você testou todos os chakras que estavam alinhados no dia. Eu falei, Sara, a minha história acabou. A gente saiu, né, da FMT, da Fundação de Medicina Tropical, com tudo assim, porque a gente, é uma logística enorme, né, de coisas aí, como Sara falou, e a gente guarda tudo em caixas. E aí uma das caixas, que era assim, com muitas coisas importantes, fita crepe, Era adesivo, TCLE, os os termos TCLEs, de todos os termos de consentimento, consentimentos livres esclarecidos impressos que a gente demorou um dia inteiro para imprimir e agrupar, que a gente tinha que enrolar, grampear, secar todos os pontos, não podia ter nada que não tivesse escrito corretamente, não podia faltar nenhum pedacinho. Aí entregamos, só tinha 2 caixas nesse dia, mas isso foi na segunda visita, né? Foi Não foi na na primeira, segunda. foi na segunda. Só tinha essa caixa. E aí a gente saindo já até tarde, porque tem um problema, a gente tem um problema sistemático, que é a gente sempre trabalha até muito tarde. Então, isso é um problema nosso. E a gente sempre fica trancado nos lugares. Então, porque o lugar fecha e a gente fica. E aí, algumas vezes, a gente ficou trancado na Fundação de Medicina Tropical. E esse dia foi um deles. E aí, como a gente tinha ficado trancado na fundação, a gente tinha que ligar pra alguém, um vigia vir destrancar a gente, pra gente conseguir ir embora, que outro dia tinha inquérito, tinha que acordar às 5 da manhã. E aí, Diogo, não. Eu vou levar a caixa, porque eu sou homem, eu sou forte. A caixa tá A caixa pesada. tá pesada, pode deixar que eu levo. Tudo bem, cada um saiu com suas coisinhas. Ele, lindo, maravilhoso. Tem foto de você com essa caixa. Tem. Eu Essa tirei foto, uma eu vou mandar a foto pra poder passar aqui. Aí ele desce com a caixa, né? E aí, tranquilo, desce com a caixa, a maioria das coisas do... E a gente foi pra hotéis diferentes. Eu tava no hotel com a Rebeca e os meninos estavam em outro hotel por uma questão de disponibilidade de vaga. E aí fomos cada um pro seu hotel. No outro dia de manhã, na hora que eu passo pra buscar eles no carro, né, no carro oficial, eu ligo. Cadê a caixa? Aí E sem a caixa a gente não podia fazer nada. Porque se você não assina o termo de consentimento do paciente, você não pode arrolar ele na pesquisa, você não pode incluir ele no seu estudo. Então eu não ia poder fazer nada. E não dava tempo de imprimir, e eram 5 horas da manhã e todas as gráficas estavam fechadas. E aí eu olho e falo, aí ligo pros meninos. Não, a caixa deve estar com os meninos porque Diogo pegou a caixa.
E no dia anterior tinha chovido muito, né? Isso é uma informação muito importante, porque Manaus sempre chove em algum horário do dia. Todo dia. Verdade. Todo dia Todos chove. os- E aí a gente foi, ligo pros meninos. Gente, a caixa tá aí com vocês? Não. Aí eu, e cadê a caixa? Na hora, eu lembrei da cena de eu depositando a caixa num banco pra esperar o Uber, porque tava pesada. Aí eu larguei a caixa pra poder esperar o Uber. Ao Virei Léo, de gente. costas, o Uber chegou. Você olhou pra trás pra ver se a caixa tava lá. Eu entrei no Uber Foi embora sem a caixa. e a caixa ficou no mesmo lugar. Foi. Não, por sorte não choveu. Verdade. Foi. Se tivesse chovido aquela noite, a gente tinha perdido o inquérito inteiro. Porque ainda por cima o lugar que a caixa tava era descoberta, né? Não, foi... E ninguém roubou, né? É, também. E ninguém achou que era uma bomba, porque uma caixa daquele tamanho, toda vedada de plástico, Fita-crepe. no meio... Foi muito bom. Meio, foi mesmo. Foi uma emoção a mais. A gente também chegou lá acordadíssima, às 5 da manhã. Foi ótimo, foi ótimo. Não precisamos de café o dia inteiro, porque a adrenalina Não, tava esse a mil. dia, acho que eu já acordei taquicardizando. Minha frequência cardíaca, ó, Foi no mesmo. inferno. Foi muito bom, foi muito bom. Mas Foi tá, bom. então vocês fizeram, carregaram caixa, organizaram, fizeram cobertura de mídia, porque eu soube que vocês... Muito. Que a gente teve quase um vlog, né, diário, É. que as pessoas estavam acompanhando. Muitos É. stories, muito Muitos engajamento. stories, muito engajamento. Muitas fotos. Muitas fotos. O que mais? Muitos inquéritos. Muitos questionários, né? Muitos questionários. Muitos questionários. Pronto. A gente ficou numa parte muito legal, que foi dos questionários. Então, a gente conversava com todos os pacientes, entendia um pouco mais sobre a história deles e tinha um contexto bem amplo. Tanto da parte social, alimentar, de saúde. E a partir disso foi muito importante pra gente, para conhecer mais a cultura dessas pessoas. Saber mais sobre os hábitos, sobre alguns cuidados de saúde também e hábitos particulares deles. Então, sobre pagelança, foi bem interessante, né? É, tem uma que foi muito fofo também, que eu achei. Porque é muito legal essa experiência, né? Essa transculturalidade, né? Que a gente vive nessa diversidade, né? Do nosso país. E que a gente tem que respeitar, sim, as crenças de cada um. E eu acho que esse é um dos ensinamentos mais fortes e mais importantes dessa experiência. E eu achei muito fofo um paciente que Sara atendeu, que ele contou pra ela que ele se curou de uma doença muito grave depois que ele fez um ritual com 10 vagalumes. Conta aí, Sara, como foi? Então, uma das perguntas do questionário envolvia o tratamento de câncer. E eu perguntei se ele já tinha feito esse tratamento, e ele me falou que sim, mas não o tradicional. Ele fez um tratamento com o pajé dele, com 10 vagalumes e algumas folhas de igapé, se não me engano. E que ele usou esse tratamento por 10 dias e que ele se curou, que ele conseguia ver tumores no corpo dele, que esses tumores sumiram. Mas que ele chegou, inclusive, aí em hospitais, fez o diagnóstico e que ele não precisou fazer o tratamento que é comum, né, pra gente, a quimioterapia, a radioterapia. Ele fez esse tratamento e que ele estava curado há mais de 30 anos. Gente, a gente não tá dizendo que isso é certo que é errado, nem temos Não. um diagnóstico da pessoa, viu? É só experiência, pra ficar claro. E que a gente tem que É um relato. respeitar. Tem que tipo respeitar. assim. Exatamente. Jogo rápido. Experiência que mais te marcou. Eu acho que foi nadar com boto. Nadar com boto? Foi no day off. Mas foi muito marcante, porque eu adoro o animal e eu achei que eu nunca ia conhecer um boto. Eu achava que quando eu tivesse a oportunidade de ir pro Amazonas, os botos já iam estar extintos, né? E... e eu realmente conheci os botos de perto. Foi realmente Legal. muito fantástico, muito incrível. Um encontro também do Rio Negro com o Rio Solimões. Lindo. Ter colocado a Lindo. professora num barquinho bem perigoso. Ela tava esperando assim um iate. Chegou verdade. um barco. Não, gente, eles me colocaram numa canoa de metal que eu falei, vocês têm ideia de que se isso aqui virar, não sobra nada, né? Por favor, não filmem, não tirem foto. O negócio era tão estruturado. Keiko, eu queria fazer um disclosure aqui, eu não tive nada a ver com isso, né? Não foi culpa minha. Eu disse que não estava correto, que a gente não ia sobreviver à experiência, que não era uma boa ideia. Quando falaram o preço do passeio, a gente achou que era por pessoa. Era pros três, pra todo mundo. Aí daí você tira A qualidade do a passeio, estrutura. a estrutura não tinha. E você, Sarinha? Experiência? Eu acho que a experiência mais marcante foi atender esse paciente, que falou sobre esse ritual de pagelança, porque ele também contou um pouco mais sobre a cultura indígena, sobre as danças, sobre a linguagem e sobre os desafios, né, de ser da população indígena no Brasil atual. Achei que foi muito marcante.
uma senhora também que eu atendi que não falava português. Ela Ai, gente, precisava essa. da neta pra poder traduzir. Só que a gente teve uma conexão tão incrível que toda hora que eu encontrava com ela, eu abraçava, eu beijava. Tipo, é uma língua que... A língua do amor, né? Tipo, ela sorria pra mim, eu sorria pra ela. Era uma coisa tão A gostosa. Ticuna? Hã? Foi a A Ticuna. Ticuna? É. Ela era da etnia Ticuna. E aí, essa etnia são os que menos falam português, assim, pelo que a gente observou. Eles têm uma coisa de resistência, né? De não se entregar a essa dominação. E aí, ela precisava de uma neta para traduzir, para poder a gente correr com o tratamento adequado para ela. Mas a gente se apaixonou, teve uma conexão muito forte. Eu tenho várias fotos com ela, fiquei realmente... Jamais vou esquecer dela e dessa conexão que a gente teve, assim, sem... A gente não entendia uma palavra do que o outro falava, mas a gente se amou. Não. Gente, no questionário aí, história engraçada, na hora que Di estava atendendo essa paciente, eu passei, né? Eu tava do lado, porque eu tinha que ficar circulando entre as estações. Você lembra disso? Ai, meu Deus do céu. E aí, no questionário tinha que você tinha que fazer vários tipos de pergunta. E dentre elas, você tinha que perguntar de hábitos de vida, hábitos de consumo. Mas você também tinha que perguntar sobre vida sexual ativa, uso de preservativo. Gente, olha, eu tava... Tinham vários, eu botei todos os alunos juntos, né, atendendo, porque eu queria que eles tivessem bastante contato com o paciente para ver coisas diferentes, então eles ficaram todos nesse questionário. E eu fiquei rodando as outras sessões. Aí eu entro no lugar que estão as sessões, aí eu olho para lá, tá, Sara, muito, muito centrada, né, com o tabletzinho dela, porque eles fazem tudo em tablet. Anotando, perguntando, sim, tudo bem, hábito de fumo. Aí Vanessa, na maior paz do universo, atendendo os pacientes, marcando. Aí eu olho para Diogo, no canto. Aí ele tá, você ainda transa? Aí olhava pra mulher e fazia assim, ó, gesticulando. Com seu marido ou tem outros? Gente, era uma senhorinha. A pergunta era quantos parceiros você tinha tido nos últimos 3 meses. E ele tava fazendo isso de uma maneira. E eu olhei pra aquela cena. Aí eu olhei pra cara dele. Eu falei assim, eu não vou presenciar isso mais. Eu vou virar. Aí eu virei isso e falei assim, ó, adianta que já tem meia hora que você tá com essa paciente. E vamos embora. Pelo amor de Deus. Mas, fora os graças a Deus, né? A senhora tem câncer? Não, graças a Deus. A senhora tem diabetes? Não, graças a Deus. muito bom. Isso marcou a viagem, gente, pra tudo que dava certo, a gente, graças a Deus, graças a Deus. Tudo agora é graças a Deus. Maior perrengue da viagem? Um dos maiores foi o pneu da van furando, né? Esse foi bom. Indo para os inquéritos, 6 e pouca da manhã, daqui a pouco... Eu, meu Deus. E eu doido pra gritar, desesperado. Falei, meu Deus, as pessoas aqui são meio frias, né? Todo mundo assim, ó. Vamos ter que trocar o pneu? Nossa, que pessoas sem emoção. Você vê uma van, né, de médicos e futuros médicos. Se fosse uma van do teatro, ia estar todo mundo, meu Deus, não, socorro! Agora, foi um acidente diferente. Foi o acidente mais tranquilo que eu já passei na vida. Isso foi antes do inquérito começar. A gente... Porque isso é um detalhe importante, tá? Pra quem acha que é só brincadeira, a gente acorda 4h30, 5 horas já tá todo mundo pronto, porque a gente tem que ir pro lugar, tem que montar todo, tem que montar a estrutura, tem que organizar toda a parte de atendimento, tem que olhar as sessões, às vezes faltam algumas coisas, e a gente tem que providenciar na hora, às vezes tem algum imprevisto do local, chove, enfim. E aí, na hora em que a gente tava indo pro inquérito já com a equipe inteira, a van furou o pneu. E a gente precisava chegar lá, então a gente estava com um raio-x, uma bioimpedância, acho que 8 tablets e 3 computadores fora as caixas, né? Sim. Na van. E a gente teve que se dividir em Uber para poder chegar, ligar para carro para buscar a gente e tal. Essa foi um bom perrengue. E teve a da volta também, que a van quebrou a marcha, a caixa de marcha. Que eu não botei ninguém em perigo, tá? Não, claro. E pode falar que era uma área dominada pelo tráfico, que a gente ficou ali à deriva. Não, pode. A gente ficou com a van, a gente desceu uma ladeira, o cara não conseguia mais passar a marcha. Então a gente acabou descendo a ladeira na Banguela, a gente tava numa comunidade estranha, que a gente nunca tinha ido. Bruno já conhecia. Bia tava num outro carro, daqui a pouco a gente parou e todo mundo assim, tirando as malas, não sei o quê. Daqui a pouco o Bruno desesperado, a gente está numa área dominada pelo tráfico, vocês estão corre! E a gente, ai meu Deus, e agora? O que é que a gente faz? Bota as malas de volta pra dentro. Não, eu cheguei, o caos... O caos estabelecido. E esse dia, eu acho que a gente tava indo entregar a cesta básica, né? Tinha acabado o inquérito já.
Tinha Foi. acabado o inquérito. E aí né? a gente teve que pedir Uber, e os Uberes evitando, né? Claro, né? Entrar no local. E a gente se dividiu As baterias pra- acabando, teve um perrengue desse também, né? Eu pedi um Uber pra alguém e saí em outro carro. E aí meu Uber tava chegando e eu me afastando do cara, e o cara achando que eu tava me afastando dele, eu tive que avisar, ó, o pessoal tá naquele Volta, lugar. volta, volta. É, e Foi. a gente pedindo Uber e as malas são muito grandes, vocês não têm ideia, não. O E raio-x pesadas, tá, é gente? gigante. São pesadas. Eu tive que voltar com o raio-x. E aí, quando eu consegui finalmente um Uber, era um mob. E o raio-x era gigante. Aí, Bruno, não vai dar, não vai dar. Eu, calma, professor, vai dar, vai tentar. Eu sei que o mob ficou Uma tomado lata de pelo sardinha. raio-x. Totalmente foi a medida certa. O raio-x ficou todo no fundo, né? Não deu nem o bagageiro, né? No Do fundo banco mesmo. Do banco do passageiro, do fundo. Totalmente tomado pelo raio-x. E eu sentada aqui, deu tudo Deu pra certo, ir. eu consegui ir. O medo é porque a gente estava numa área de alta periculosidade, né? Alto índice de criminalidade, com equipamentos Caros. somados dava meio milhão, né? É. Um raio-x de 300 mil, mais todo o resto, câmeras e tudo mais. É. Não, tinha Era, bastante a gente estava com um caro. equipamento muito caro num lugar muito perigoso. Então, eu acho que essa foi a mais, né, o maior perrengue. Foi o Assim. maior perrengue, assim. Da ação social, o que vocês acharam? Ah, eu achei lindo demais, porque tudo, né? O processo todo da compra das cestas básicas, do encontro com as famílias, da alegria das crianças de estarem recebendo aquilo, isso é transformador, é muito lindo. E é muito necessário. Quando a gente participa, né, dos questionários, a gente entende quão necessitados eles estão de alimentos, de ajudas. E então poder ajudar, poder contribuir além da pesquisa, mas também com essa questão social é muito importante. e necessário. Sarinha, quantos pacientes você atendeu que ganhavam mais que um salário mínimo? Nossa, acho que no máximo 3. Quantos 3 ou pacientes você 4. atendeu no total? No total, eu atendi uns 170. Nos dois inquéritos, uns 170. E muito difícil encontrar também aqueles que não precisaram de nenhum tipo de ajuda nos últimos 3 meses, né? A gente tinha essa pergunta. Doação. Então são pessoas que precisam de doação de parentes, de amigos, de vizinhos ou do governo. Isso. Então, E outra coisa também é que quase todos, ainda aqueles que ganhavam um pouco mais, né, que foram pouquíssimos, acho que 3 ou 4, eles também precisavam reduzir a quantidade de alimento para que esse alimento durasse até o final do mês. Então, esses que ganhavam um pouco mais, que era a renda da família, geralmente moravam 8, 9 pessoas dentro de uma casa. E aí, para que isso fosse suficiente para ter alimento durante o mês inteiro, eles precisavam reduzir. Ou só almoçava, ou só jantava, fazia uma refeição, escolhia uma refeição no dia para que o alimento fosse suficiente para um mês. Pergunta aleatória, o que vocês acharam da comida? Eu amei a comida. Eu adoro peixe, então eu amei. Ah, eu o amei tambaqui, maravilhoso, muito bom. Foi eu uma esperava experiência mais do incrível. tal do tacacá por causa da música, né? Eu vou tomar um tacacá, mas eu tomei o tacacá, não fiquei muito fã do tacacá, Eu também não. não gostei muito do tacacá, não. Eu só tomei meio tacacá. É verdade, verdade. Mas o resto todo eu amei tudo. A comida é muito boa. Muito boa mesmo. Pirarucu, tambaqui. Eu gostei mais do tambaqui do que do... Da matrinchã? Qual? Matrinchã? Você provou matrinchã? Não. Não? Qual é o matrinchã? Eu também não comi. Não eu comeu, não? fiquei É porque apaixonada são pelo dois- tambaqui. são- eu também, mas eu fiquei fiel prefiro a ele. também. Temos tá? que voltar pra comer esse Provar tal aí. matrinchã aí, tá? Verdade. Vou ter que adicionar isso aí a parte gastronômica, né? Tem que ter os critérios. Tomaram açaí? Sim. Sim. Tomaram açaí. Tomamos açaí, tacacá, tambaqui, pirarucu. O que mais? Nossa, o que mais? Ah, Sara, tem uma coisa que eu acho que uma experiência a compartilhar. O que foi? Picadas de formiga. Nossa. Ai, meu Deus. Então, as pessoas acham que lá é tudo tranquilo, Lindo. tudo lindo, né? Não, a gente passa por alguns perrengues. E esse Alguns? foi muitos perrengues. Esse foi um deles. No segundo inquérito, teve um momento que Bia me chamou, me pediu ajuda, eu sentei perto dela, a gente estava próximo a uma árvore, para fazer algumas anotações. Ok, no outro Você dia... estava fazendo relatório de encaminhamento dos pacientes que deram positivo para uma unidade, não foi Foi, isso? A gente eu estava acho- fazendo os relatórios. Isso, exatamente. Pronto. Aí, tudo bem, né? Ok. No outro dia, a gente chega tão cansado dos inquéritos, porque é bem puxado mesmo o dia todo, é calor e tudo mais. Eu tomei um banho e fui dormir, mas eu dormi mal, tava sentindo o meu corpo coçando, assim, né? Achei uma coisa estranha. No outro dia de manhã, que eu acordei e eu me olhei no espelho, eu tava toda tomada de picada de formiga, de algum inseto. Eu não sabia o que era ao certo, mas eu usei repelente o tempo inteiro, então provavelmente foi a formiga mesmo. Eu fiquei super assustada na hora que eu olhei, eu falei, meu Deus,
que tá acontecendo aqui? Me ligou Eu desesperada. liguei pra Bia. Bia, eu tenho um problema. Eu não sei o que tá acontecendo, porque, gente, não era uma duas. Ela achou era você achou que era o quê? Eu achei que era Boca? monkeypox. Monkeypox. Foi. Ela, meu Deus, eu tô com monkeypox. Foi, eu achei Eu que tô era com Não, monkeypox. mas assim, no primeiro dia que a gente chegou nessa segunda viagem, a gente foi direto pra Fundação de Vigilância em Saúde. E a conversa que tava rolando lá era o aumento na incidência de monkeypox. Ah, é, porque Então a tem gente isso, já né? ficou com essa informação na cabeça. Eles Eu eles guardei. participaram de várias reuniões. Foi mesmo, vocês participaram Foi. de várias reuniões E a estratégicas, primeira né? falava justamente de monkeypox. Então a Era gente de ficou uma assim, vamos ter cuidado de com uma o monkeypox. notificação que... Mas era a notificação errada que tinha acontecido. Foi, Uma ela notificação tava que eles falando estavam isso. retificando, foi. Mas tinha essa Mas ficou no ar, né? O Ficou no negócio ar. ficou lá. Lembrou do monkeypox. Quando eu me ligou. acordo, que eu me vejo toda cheia de Imagina. pintas vermelhas pelo corpo. Meu corpo cansado, obviamente, dos inquéritos. Eu falei, pronto. Tô com alguma coisa. E eram muitas. Eram devia, muitas. devia ter na base de umas 100 picadas. Minha perna tava completamente tomada. E eu tava de calça jeans, E passei a minha- repelente. E a minha também, né? Bia também. Bia também. Aí, e o melhor foi a gente tentando entender porque só nós duas. Exato. É isso. E eu sou tão hipocondríaco que eu já tava assim, meu Deus, a gente tava nos mesmos lugares, elas estão completamente picadas e eu não tô nada, meu sangue deve estar com alguma coisa. Eu tô com algum problema. Aí eu falei, pelo amor de Menos Deus, bicho. Diogo. A gente aqui se coçando e você pensando por que você tá com O que alguma coisa. aconteceu comigo? Eu devo ter alguma coisa diferente. Eu tenho alguma coisa de errado, os bichos não estão me querendo. Eu falei, Diogo, pelo amor de Dois Deus. problemas. Uma toda picada e um sem picada. Dois problemas pra ela É resolver. brincadeira manejar esses meninos, gente. Foi demais. Mas foi engraçado. Quando eu vi Sara toda pintada, eu falei, meu Deus, Sara, algum aí deve ser bicho ruim. Porque eu tenho isso, eu sou um pouco hipocondríaco. Então dava 4 horas da tarde, eu fazia flebotominions, vamos acabar o serviço. Agora, todo mundo repelente. De hora em hora a gente repelente. Mutirão do repelente. Alguém Pois é. passava em todas as estações O com que foi que repelente. aconteceu que acho que foi você que me perguntou, falou, aqui tem malária, né? Eu falei, tem. Ele, meu Deus, aqui tem malária. Eu falei, entende. Eu falei, não, mas se preocupe não, que se você pegar malária, a gente trata. Eu não quero pegar malária, eu vou morrer. Eu falei, calma, você não vai morrer se você pegar malária. Tá tudo certo. E eu desesperada, porque essas picadas ocorreram um dia antes de voltar. Eu falei, meu Deus, se eu tiver monkeypox e voltar pra Salvador, não vão saber me tratar, é melhor ficar por É aqui melhor logo. ficar aqui que o pessoal sabe tratar. Ai, alguém sabe me tratar lá. Não sei como é que vai ser. Desesperada, não. Desesperadíssima, Além. verdade. Agora, eu achei também muito lindo o artesanato, né? Que eles fazem ali no Lindo. Parque das Tribos, os cocais, as coisas que eles comercializam também. Eu acho que são produtos muito, muito bonitos, assim. Trazem, né, uma riqueza, né? Colares com semente de guaraná. O Exatamente. que é que você viu lá que você não esperava quando você saiu daqui, assim? De experiência, de ver as coisas acontecendo, de nossa, eu não achava que era assim. Foi diferente da expectativa que eu tinha. Sarinha já achou que a gente ia trabalhar num lugar muito mais precário e que não ia ter equipamento. Verdade. Você? Eu acho que... Não sei. Ou quais foram os problemas que a gente enfrentou que você não imaginava que iam acontecer? Não sei, porque eu decidi não buscar fotos, né? Eu quis Chegar lá e ficar ser imaginando. surpreendido. Que nem foi em Foz também. Eu tinha uma imagem e foi outra. Eu achei que era tudo mato mesmo. Eu não imaginava que Manaus era tão evoluída, assim, né? Que era realmente uma cidade com prédios. Muito grande, né? Eu achava que era tudo em torno da floresta amazônica, assim. Que era uma E a coisa comida bem... é top, diga de passagem. Muito adoro. top. Achei que era tudo muito menor e que era tudo muito mais desértico, assim, né? Que a gente ia ficar em Mais em ilhado. lugares mais ilhados e tal. E aham. teve um colega que é do instituto também que falou, rapaz, eu soube que lá, pra você ir numa farmácia, você tem que ir de barco. É todo rio. Eu, meu Deus, Que loucura, né, lugar gente? fluvial. É um parque aquático. Aí eu fiquei com isso na cabeça, rapaz, deve ser muito rio. É legal, interessante, né? Vamos ver como é. Aí você não teve essa experiência, me botou num barco de metal, né? Foi. Entendi. Improvisado. Entendi. Nossa, Porque gente. era o único jeito da gente conhecer os botos, porque o passeio pra conhecer o Boto Rosa leva o dia inteiro. E eu e Sara, a gente tinha tipo um turno pra passear ou nada. E aí a gente foi no passeio e já desistimos de conhecer. Eu fui levar eles, na verdade, no Mercadão, porque eu falei, ó, vocês não vão conhecer os botos, mas vocês têm que ir no Mercadão, ver artesanato, comprar castanha, Foi. ver o que é que tem no local e tal. E aí, na porta, gente, na porta desse mercado, tinha uma mulher que tava passando, vendendo passeios. E aí eles resolveram perguntar, né? Ah, não, vamos... A gente sem nada, não tinha um traje de banho, Nada. não tinha uma toalha, Nada. não tinha nada, né? Moça, e é o dia inteiro mesmo?
mas se você A gente quiser vai que seja mais customizar. rápido, a gente A gente vai vai. customizar. Eu falei, olha, eu já achei estranho, né? Eu falei, esse negócio tá meio estranho. Aí, não vai dar certo, vai dar certo. A mulher falou, vocês precisam estar aqui em meia hora pra poder o barco sair, pra dar tempo vocês chegarem no aeroporto. Aí eu falei assim, só falta, né? Os meninos perderem o voo. Eu falei, não, tudo bem, vamos correr. Só que era domingo. E a gente tinha que comprar alguma roupa de banho, que não tinha. Não dava tempo de ir no hotel. Resultado, a gente saiu andando, correndo. Diogo ficou numa loja do que Obrigado, foi. C&A. Valeu. Obrigado. Você devia patrocinar a gente. C&A. Abusivo. Você. Tava aberto. Sabe trabalhar dia de domingo, arrasaram. A gente foi comprar, né? Cada um escolhendo seu traje de banho com o que tinha. Até toalha o Diogo comprou. Comprei O Diogo toalha. chegou com 2 toalhas. Eu queria adiantar o lado. Eu fiz, se as meninas lembrarem de toalha depois, eu falei, vou comprar logo aqui pra gente. Ele chegou com Foi 3 ótimo. toalhas. Até bolsa de praia a gente comprou. Foi verdade. Bolsa de praia. Chinelo, a gente Chinelo, a comprou. gente havaiana, tava de sapato. Sapato. Foi. Tipo, monte seu look em 15 minutos. Exatamente. Foi fantástico. Foi Fantástico. Umas massa. toalha vermelha. Nada com nada. Nada com nada. Parecia aquelas gincanas, né? Você tem não sei quantos reais pra comprar tudo que achar. A gente com os caras pegando as coisas, indo pro caixa. Sai correndo, sai Muita correndo. loucura. A gente ainda voltou, a gente andou tanto e tão rápido que pra voltar pro lugar do barco... Não a gente dava voltou- tempo, teve não que dava pegar um tempo, Uber. teve que voltar de Uber. Foi. E o pior é que o Uber ainda veio conversando com a gente. Vocês vão pra esse passeio, tem esse valor? Nunca vi isso não, viu? Muito Poxa. estranho. A gente tomou um golpe. Aí eu só pensava, falava assim, meu Deus, pelo menos não pagou, né? Mas aí na hora de pagar, eu falei assim, gente, eu acho que a gente não deveria pagar. A gente já tinha pago. A gente ficou tão empolgado com a possibilidade de dar certo esse passeio que a gente... Não. Ah, moça, quanto é? Toma, a gente vai. Eu E vou, a gente eu vou mandar as fotos pra aparecer na gravação. Porque, gente, quando eu olhei o barco, eu olhei e falei assim, gente, eu acho que a gente não deveria entrar. Foi. Aí eu passei uns 5 segundos, assim, ó, pensando. Quando o cara mandou a gente descer por um cantinho, eu falei, gente, isso é um barco clandestino. A gente não deveria fazer isso. Aí eu falei, da outra vez eu fui num barco grande, com muitas pessoas. Um barquinho era menor que essa mesa, gente. Um barquinho era menor que essa O mesa. melhor havia fazendo, meu Deus, Keiko vai me matar. Então, e o pior é que a moça tinha dito assim, a gente vai reservar um barco pra vocês e tal. Uma Mentira. Uma lancha, ela falou uma lancha. verdade, Uma lancha. Mentira Tá pura. imaginando 40 pés. A gente Mentira imaginando a lancha, quando a gente chega, uma canoa de metal. Era uma canoa. Aí Bia parou assim, tipo, não, a gente não vai, né? Aí quando a gente olha, o Diogo já tá lá dentro. O Diogo já tava entrando, eu falei assim, oh meu Deus do céu, já tá É, entrando, eu vou ter que ir. Então a gente vai. Canoa de metal, uma experiência indígena urbana. E nisso, Bia, não, Keiko vai me matar, não sei o que. Não, a única coisa que eu falei foi, não postem nada até a gente voltar vivo. Quando eu olho, ele tá... Oi, gente! Olha o perrengue. A gente tá aqui num perrengue chique, aloquei! Com uma história. Eu falei, gente, não é possível. Eu falei, eu vou matar esse menino. Exatamente. Então, foi muito engraçado, muito mas bom. foi uma experiência maravilhosa. Mas né? falando agora da contribuição que isso trouxe pra vocês enquanto médicos, né? Assim, pra encerrar o programa de hoje. O que é que vocês acham que isso muda vocês enquanto médicos e por que você acha que a gente deve continuar com um programa como esse? Eu acho que principalmente por despertar. Pausa, você tem 30 segundos. Meu Deus. Rápido, vamos lá. Ai, meu Deus. Quer falar? Ficou nervoso? Não, porque eu fico com medo de eu não ter conteúdo pra falar depois de você. Então vai. Tá engasgou? Calma. Respira. 10 segundos pra respirar. Já perdeu 10 segundos, viu? Ó a cara dele. Vai, Sarinha, começa. Então, gente, eu achei que foi uma experiência transformadora. Eu acho que resgata em nós, né, estudantes de medicina, aquele princípio, aquele gostinho de atender, de conhecer outras pessoas, de entender as necessidades das pessoas. Isso foi muito bom. Eu acho que me transformou muito como pessoa, como futura médica. Mudou até a minha forma de atender, de enxergar outras vulnerabilidades, né? A gente também atendeu pessoas que usavam droga e estavam tentando se livrar desse vício. Então, acho que abre nossa mente para todas essas questões sociais que às vezes a gente não consegue perceber. Uma coisa que a gente teve que eu mais discuti com os meninos e que, pra mim, enquanto professora agora, foi transformador, foi ensinar como perguntar. Porque uma coisa que eu achava, né, assim, já tem um certo tempo em que a gente está trabalhando com populações prioritárias, populações vulnerabilizadas. Então, tem algumas coisas que a gente acha que é intuitivo e até a gente sair da bolha, a gente não entende. Então, às vezes, eu chegava para os meninos e falava, você perguntou isso? Ah, perguntei. Não, ele não tem, não. Não, ele não tá em imunoterapia. Eu falei, mas como é que você perguntou isso?
né? E aí eu acho que talvez uma das noites que para mim fez mais diferença foi uma noite em que eu passei o questionário com eles, ensinando como perguntar de uma forma em que as pessoas pudessem entender, né? E às vezes isso faz diferença, né? Em como a gente passa a pergunta e a resposta que a gente tem. E foi muito interessante, porque foi de um dia para o outro. As respostas no questionário positivas, elas mudaram completamente o número de respostas, porque eles mudaram a forma de perguntar de uma forma mais acessível. Então, talvez eu acho que essa seja a experiência de fato transformadora, né? Entender para quem é que você faz. Para quem é que você pergunta, com quem é que você se comunica. Foi um grande exercício de perceber o outro, né? Porque eu acho que a gente passa tanto tempo, né, estudando medicina, inserido num contexto onde todo mundo fala a mesma língua, que quando a gente se desloca, né, para um outro universo onde essas pessoas não têm esse hábito, né, tá se criando uma nova relação, né? Os indígenas, né, as terapias de curas deles eram entre eles com os pajés. Então essa relação médico-indígena é uma relação que está se construindo, se criando e em muitos ali é o primeiro contato, né? Então realmente eles não sabem o que são determinadas doenças, o que são determinados tratamentos, que pra gente é muito importante perguntar e ter uma resposta assertiva, mas às vezes, né, essa linha, né, para alcançar eles, às vezes a gente não tem. Então essa coisa do entender o outro, do buscar essa informação, do estar fazendo medicina por gostar de gente mesmo. Eu acho que foi principalmente isso que essa experiência trouxe pra gente, porque eu acho que muito estudante de medicina esquece, né, que o principal objetivo de ser estudante de medicina é gostar de gente, né, é curar pessoas, é cuidar de vidas, é transformar vidas. Então eu acho que isso conecta a gente diretamente com essa necessidade, porque a gente vê ali pessoas que estão realmente precisando desse suporte, desse apoio, dessa ajuda. Então ali ou é a gente para fazer ou é ninguém. Então a gente está ali podendo ter essa oportunidade de ajudar, é realmente transformador, e eu acho que todo aluno deveria ter uma experiência dessa. Gente, vamos encerrar por aqui hoje. Foi muito legal ouvir vocês falando de como foi a experiência e o que é que vocês mais gostaram, o que é que vocês menos gostaram. Falar um pouquinho também dos bastidores, do que a gente viveu lá. Pra gente tem sido um prazer enorme estar com esse projeto junto. Pra mim foi muito diferente também. Porque a impressão que dá é que eu tô com um bocado de filhos lá, né? Então eu fico preocupada se os meninos tomaram banho, se os meninos comeram, se os meninos estão doentes, se eles não estão doentes, se eles pegaram Uber, se eles não pegaram Uber, se eles chegaram em casa. Então, assim, eu fico ganhando filhos. Isso não é uma coisa legal. Eu entendi tanto minha mãe, gente. Quase que eu queria a localização dos meninos em tempo real. Então eu ficava preocupada. Mas eu espero que a gente converse mais aqui sobre outras experiências, sobre outras coisas que a gente passou e que a gente ainda vai passar. Foi mais uma coisa inaugural para vocês entenderem um pouquinho dos bastidores e também quererem fazer parte do projeto e estarem com a gente nos próximos. Então, eu espero que mais para frente a gente tenha ainda mais pessoas e mais alunos que tenham essa experiência com a gente e possam aproveitar um pouquinho e passar uns perrengues com a gente, né? Com perrengues certeza. Que a gente gosta. Serão muito bem-vindos. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo, seguir o nosso canal e deixar o seu like.